Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aliás, vamos ler do 1 até o 4, né? A gente vai seguindo aí, repetindo a leitura, não faz mal. Fique de pé, né? Em reverência à palavra. Diz a palavra de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Vamos ler só o versículo 4 de novo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por esse momento precioso, Pai, onde nós temos, Deus, a liberdade de ler a Tua palavra, se alegrar com os Teus ensinamentos. Nós temos a liberdade de Te louvar, temos a liberdade de chegar diante do Teu trono e clamar, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Fortalece o Teu povo. Se tem alguém aqui que ainda não consegue sentir a Tua presença, meu Pai, que seja tocado nessa tarde e que sinta verdadeiramente o Senhor falando, o Senhor ministrando no seu coração. Toma a direção deste culto, Pai, que esta palavra vá de encontro a cada coração, não seja o homem falando, mas seja o Teu Espírito Santo ministrando em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos pregando, estou pregando sobre as bem-aventuranças. Não sei se vocês observaram, domingo passado eu preguei sobre a primeira bem-aventurança, que é: felizes os pobres de espírito, ou felizes os humildes de espírito. E eu creio que essa bem-aventurança, ela está aí no topo, porque ela está justamente abrindo o caminho para as demais. Porque todas as bem-aventuranças vai depender dessa humildade de espírito. E hoje nós vamos estudar a segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele vai dar muita importância aos ensinamentos de Jesus. E Mateus, ele se divide em 5 grandes blocos de ensinamentos. É um livro muito bom, é um livro que está diretamente fala comigo e com você, mas ele foi escrito com um propósito: fazer essa ponte entre o cristianismo e o judaísmo. Então Mateus, ele vai começar falando esses ensinamentos a respeito de Jesus, ensinando. Ele vai começar com o primeiro discurso, que é o primeiro bloco, que é chamado as bem-aventuranças ou as beatitudes. E Mateus, as bem-aventuranças, ele vai falar de quê? Ele vai falar do caráter do cristão, Ele vai falar dos deveres, dos privilégios e do destino daqueles que fazem parte do reino dos céus. É por isso que você vai perceber que os ensinamentos das bem-aventuranças, se você for ver, ele parece loucura aos olhos do mundo, porque parece não fazer muito sentido. Quando ele fala: felizes os que choram, porque serão consolados, você vai dizer: que estranho, não é? Porque chorar é feliz quem chora. Na verdade, para o mundo é o contrário, né? Chorar não traz felicidade. Mas eu quero logo de início fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você tem chorado pelo seu pecado? Ou melhor, quanto tempo faz que vocês não choram pelos seus pecados? Essa é uma pergunta que vai abrir o nosso entendimento nesta noite. Porque, irmãos, nós sabemos que todos nós choramos por alguma razão. O choro faz parte da nossa vida. Nós choramos muitas vezes porque o choro ele vai externar, ele vai expressar aquilo que está dentro de mim. O choro,
ele vai expressar sempre uma emoção. Ninguém chora, ninguém vai chorar porque não está sentindo nada. Sempre você vai estar sentindo alguma emoção. Você chora de alegria, você chora de felicidade, você chora porque perdeu algo, porque perdeu um ente querido. Então o choro, ele faz parte da nossa vida. Muita gente chora de medo, de solidão e por aí vai. Mas todos esses tipos de choros, eles são legítimos. Não é errado chorar. São legítimos porque eles provêm de um sentimento. Então, aqui Jesus está falando de um tipo de choro específico, que é o choro do arrependimento, o arrependimento pelo pecado. Irmãos, um pregador, eu não lembro se foi Jonathan Edwards, mas um desses pregadores aí do passado, eles disseram: todo pregador deveria subir no púlpito e pregar a mensagem de Cristo com lágrimas nos olhos, por causa da sublimidade dessa palavra. Até para nós pregar essa palavra, irmãos, nós temos que entender que nós não somos, ninguém está à altura de Cristo para pregar uma palavra dessa. Nós somos limitados. Se você for olhar para você, irmão, você vai dizer: eu não sou digno de pregar. Eu não sou digno de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque você vai se deparar com muitas falhas suas. Você vai se deparar com sentimentos, né? Que você fala: puxa vida, eu estou batalhando contra isso, mas volta e meia esse sentimento está me derrotando. E nós tínhamos um irmão aqui que ele sempre relutava quando eu pedia para ele pregar. Ele falava: pastor, eu não sou digno de pregar, eu não quero ir pregar. E ele sempre relutava, e eu sempre incentivava ele. Falava: não, você precisa ir, porque eu também não sou digno. Por quê? Porque a pessoa tem essa consciência. Agora, irmãos, quantas pessoas não têm essa consciência? Consciência do seu pecado. Quantas pessoas pecam e nem se importam, enquanto que outros têm tanta reverência, têm tanto temor. Então, irmãos, nós vamos ver que no Antigo Testamento, muitas pessoas, você vai ver muitos personagens que eles choravam por diversas coisas. E o mundo tem mania de brincar, né, de dizer assim: homem não chora. Tem até uma música aí, né, do mundo que fala que homem não chora. Mas isso é uma bobagem, né? É uma bobagem, porque homem tem sentimento tanto quanto as mulheres. Aliás, tem homem que é mais sentimental do que mulheres, que algumas mulheres, né? Tem homens que eles são muito mais sentimental. E um desses homens na Bíblia é Davi. Se você ver 1 Samuel capítulo 20, 41, você vai ver o choro de Davi, porque ele estava se despedindo do seu amigo Jonatas. Eles eram muito ligados, sabe, irmão? Uma boa amizade. Quando essa boa amizade se separa, provoca choro. E aqui vai dizer, logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra, inclinou-se 3 vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, e choraram, mas Davi chorou muito mais. Então aqui era um choro de saudade. Não é desse tipo de choro que Jesus está falando aqui, mas esse tipo de choro, ele é um choro autêntico, porque é o choro da saudade. Aqui também nós vamos ver no mesmo capítulo, né, aliás, no mesmo livro, 1 Samuel 30, a gente vai ver Davi chorando. Por quê? Porque a cidade de Ziclag, ela foi totalmente queimada, suas mulheres foram levadas, né? As 2 mulheres de Davi que estavam juntas lá, Ainoã e Abigail, foram levadas, e eles, quando voltaram, que viram a cidade em ruínas, Davi começou a chorar. E olha que dramática essa cena. Quando Davi soube que os amalequitas haviam saqueado Ziclag, incendiando a cidade e tomando as mulheres dele e de todos os seus guerreiros, então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. Davi também se angustiou,
pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos filhos, dos seus filhos e de suas filhas. Mas olha o final desse versículo, irmãos. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Amém? Eu quero te dizer uma coisa, igreja. Quando você chora, independente porque independente a causa do teu choro, o Senhor sempre te consola. Quando nós somos temente a Deus, independente a causa do nosso choro, o Senhor vem e seca as tuas lágrimas. Porque as bem-aventuranças é para a igreja, não é para o mundo. As bem-aventuranças é para uma igreja redimida. Davi também chorou quando Jonatas morreu, e por aí vai, né? Davi também chorou quando ele pecou. Davi cometeu um pecado com Batseba, nasceu o filho dele. Era isso que eu estava explicando lá em casa. No domingo passado, alguns adolescentes dormiram lá em casa. E eu estava explicando para eles isso. Deus perdoa o pecado, mas o pecado traz consequências para a nossa vida. Deus perdoou Davi, mas o filho que nasceu daquele pecado com Batseba, ele não viveu. Ele morreu, a criança morreu. Davi orou, jejuou, pedindo um milagre. Deus perdoou a iniquidade dele, mas a criança não viveu. Então nós temos que pensar, irmãos, o seguinte: o meu pecado, ele traz consequências. O meu pecado, ele sempre vai trazer graves consequências, porque ele pode trazer morte, pode gerar uma frieza espiritual e pode me tirar da presença de Deus. O pecado faz com que eu e você venha ficar distantes de Deus novamente. Então não pense assim: eu tenho um Deus que é misericordioso, que perdoa. Tudo bem que Deus perdoa, mas a consequência é muito grave. E tem consequências do pecado que ela se estende para a vida toda. A vida inteira a pessoa fica pagando, um preço muito alto. Como o povo de Deus vagou pelo deserto 40 anos. Imagine, 40 anos é praticamente metade da nossa vida. Imagina você ficar 40 anos sofrendo consequência do pecado. Então a melhor coisa, irmãos, é andar em temor diante de Deus e fugir do pecado. Então a melhor coisa é estar na presença de Deus. Felizes os que choram. E essa afirmação, ela vai causar uma estranheza. Por quê? Jesus fala: felizes os que são pobres de espírito e os que choram. O mundo não quer saber de pobreza. O mundo não quer saber de choro. O mundo quer saber de riqueza. O mundo quer saber de alegria. É por isso que é contraditório esse ensinamento de Jesus para o mundo, mas para nós faz sentido, não é? E ele não se aplica ao mundo perdido justamente porque não são características naturais. Os que choram diante do Senhor não é uma característica natural, é uma característica de um coração transformado, de um coração que se alegra na presença de Deus ou que se entristece na presença de Deus. É diferente da alegria ou do choro do mundo. Ou seja, aqueles que nasceram de novo são esse povo, é esse povo que, para quem Jesus está falando. João 16:20 vai dizer: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha que maravilha, é desse tipo de choro que Jesus está falando. E a expressão aqui, irmãos, que é usado, é uma expressão chamada pantotês, que significa choro de luto, é o choro de pranto, porque a palavra grega pantel, ela vai exatamente expressar uma tristeza extremamente profunda, de alguém que está profundamente triste. É tanto que na Septuaginta, que é a tradução grega para o Novo Testamento, esse pantotês, ele é comparado, esse verbo é aplicado para o choro de Jacó, quando ele supostamente perdeu José, quando ele ficou sabendo que José morreu, aquele choro dolorido de um pai que perde um filho, de uma mãe que perde o seu filho, para você ver a profundidade desse choro. É desse tipo de choro
que essa bem-aventurança vai falar. É desse tipo de agonia que essa bem-aventurança vai falar. Irmãos, e nós vivemos, o crente, ele vive dentro desse extremo. Uma alegria perene no seu coração, mas o crente vive essa agonia de alma, essa agonia de espírito. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas é aquela agonia de você querer ser parecido com o Senhor e você ao mesmo tempo entender que há uma natureza pecaminosa que te afasta de Deus. Há algo mais forte dentro de você, não mais forte, há algo que trabalha contrário, que são as obras da carne. Elas te puxam, te arrastam para longe de Deus. Então é esse tipo de choro, essa agonia que o crente vive na alma, né? A agonia de quem sente o peso do pecado. Entende o que eu estou falando, igreja? Quem entende, quem sente o peso do seu pecado. Como o apóstolo Paulo, né? Ele vai falar lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo, por mais que ele se santificava, por mais que ele buscasse ao Senhor, ele se deparava com essa força contrária, essa força de entropia que leva à destruição, que quer desmantelar toda a nossa vida. E Paulo dizia: como eu sou miserável, porque quando eu quero fazer o bem, lá em Romanos 8 ele já vai falar, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. E é essa agonia que o crente, verdadeiramente, a pessoa cristã vive, porque ela sente: eu quero agradar a Deus, mas ao mesmo tempo sou atraído para o mal, ao mesmo tempo eu sou atraído. E o Salmo 126, ele vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com alegria trazendo seus feixes. Essa é a alegria da bem-aventurança. A alegria de alguém que vive nesse mundo entre esses dois, essa dicotomia. A vontade de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo a força do pecado querendo nos afastar do Senhor. Mas ainda assim, o crente continua semeando a palavra e se alegrando no Senhor. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que você parece que vai sucumbir, mas aí vem aquele renovo do Senhor dentro de você. E aí você sente o peso, né? Você sente o peso que pesa sobre teus ombros, a responsabilidade de pregar esse evangelho, mesmo com dores. Mesmo com dores, você sente esse peso, essa responsabilidade sobre você. Eu preciso pregar o evangelho. Então, quando Jesus diz: felizes os que choram, é como se ele dissesse: felizes os que são infelizes. Felizes os que são infelizes. Olha que coisa contraditória, parece contraditória, mas é bom que fique claro que Jesus não está falando desse tipo de infelicidade, né, de uma pessoa que perdeu, que chora porque perdeu um namorado, que chora porque o emprego não deu certo, porque a promoção que queria no emprego não veio. Jesus está falando aqueles que se sentem felizes por causa do seu pecado, aqueles que choram por causa do seu pecado. Então, querido, essa dor, esse sentimento no coração do crente, como o apóstolo Paulo, é um sentimento de quem realmente quer agradar a Deus, de quem se importa. Eu sou cristão, eu não quero viver no pecado, eu me importo sim, eu quero viver de um modo que agrada a Deus. Jesus não está se referindo aqui, irmãos, ao choro do remorso, não. O choro de Judas Iscariotes foi choro de remorso, porque Judas se arrependeu, entre aspas, ele chorou, ele lançou as moedas, jogou fora, foi lá, jogou na cara dos fariseus: eu não quero mais esse dinheiro, pequei contra a alma de um justo. Mas Judas, ao invés de correr e pedir o perdão do Senhor, ele correu para a morte, foi se enforcar. Então ele na verdade chorou, mas foi de remorso. Então, irmãos, eu quero dizer para você que tem choro
que Deus não está nem aí. Essa é a realidade. Tem um tipo de choro, o choro do remorso, por exemplo, Deus não está nem aí. Deus, ele realmente, ele se comove, digamos assim, com aquele que chora de dor por ter pecado contra Deus. Então, nesta noite, querido, nessa tarde, eu quero que você pense, quero que eu e você reflita. Eu refleti muito essa semana a respeito da minha própria vida e dos meus próprios pecados, dos meus próprios erros. Será que quando eu peco hoje, será que eu estou me entristecendo por causa do meu pecado? Será que está vindo essa tristeza no meu coração? Porque Jesus, ele não se comovia com o choro dos fariseus. Os fariseus choravam, faziam suas orações chorando, mas aquelas orações eram orações hipócritas. Era um mero teatro, não é? Então Jesus não é desse tipo de choro que ele está falando. Esaú chorou de raiva, porque vendeu a sua primogenitura, e depois ele não achou lugar de arrependimento. Irmãos, eu acho que quando se refere a Esaú, parece que dói dentro de mim a pessoa dizer, Esaú chorou, a Bíblia vai dizer isso, mas ele não achou no seu coração lugar de arrependimento. Você olha dentro de você e não sentir mais que você está sentindo o teu coração dolorido por causa do pecado, isso é um mau sinal. É um sinal que é ruim para a nossa vida, porque você já está com a mente cauterizada, né? Esse tipo de choro que Cristo está falando aqui, é um choro quando o Espírito Santo toca em você. É aquele tipo de choro que o salmista vai lamentar, lá no Salmo 51, quando Davi fala que a alma dele está profundamente triste, que ele vai dizer em um dos salmos, não lembro se é o 51, mas ele diz que até os ossos dele dói, até meus ossos estão doendo por causa do pecado. Esse é o tipo de choro que Jesus fala, porque ele sempre vem nos consolar, né, com esse tipo de choro. Esse choro, felizes os que choram, é o choro de pessoas que já andam com Cristo e confiam nele. Essa semana fez 19 anos, né, que aconteceu aquele acidente lá do World Trade Center, né, onde houve aquele atentado naquelas duas torres. E H. Dennis Fisher, ele vai contar que no dia que aquelas torres caiu, um homem chamado Stanley, ele estava no 81º andar, né, 81, muito alto, o prédio era muito alto, no 81º, e ele estava lá quando ele olhou pela janela do escritório, de repente, ele viu aquela aeronave, aquele avião se aproximando da janela, e aí imediatamente ele recuou e chorando, ele disse, Senhor, toma de conta, porque eu não consigo. Ele fez uma oração bem rápida, Senhor, toma de conta, porque eu não consigo, e ele correu para debaixo de uma mesa, e quando de repente, ele só lembra que quando correu para debaixo da mesa, de repente tudo escureceu, que a energia caiu tudo por cima, foi aquele barulho, e ele ficou lá preso nos escombros, e aquele homem, né, confiando que Jesus estava com ele, tinha feito essa oração, e ele continuou clamando, né, chorando, e pedindo socorro do Senhor ali dentro, e de repente um outro rapaz em um outro escritório, né, um outro homem chamado Brian Clark, ouviu o choro dele, ouviu o clamor dele, e respondeu, né, e os dois foram se falando e foram procurando achar saída no meio do escuro daqueles escombros. Os dois se encontraram, e os dois conseguiram descer 80 andares só pelas escadas, e o Senhor livrou aqueles homens daquela tragédia. Irmãos, quando você confia em Deus, quando você deposita sua confiança em Deus, o Senhor está com você. Aqui na vida desses dois homens se cumpriu o que diz no Salmo 91, ainda que eu ande pelo... é o Salmo 91? Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, né? Ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte, irmãos, o vale da sombra da morte é quando nós estamos nessas situações difíceis. Terça-feira o Joaquim foi comigo lá para fazer a cirurgia, e o Joaquim ficou segurando a minha roupa lá fora, e eu fiquei lá e orando o tempo todo. Tinha uma mãe chorando perto de mim, que tinha um menino de 13 anos que ia fazer uma cirurgia,
E a mãe chorava porque sentia a dor do filho, né? Eu falei, por que a senhora está chorando? Ela falou assim, não, é que meu filho veio fazer cirurgia, né, de fimose. E era 2 filhos, um de 13 e um de 15. E os meninos realmente pareciam bem assustados, né? Quando fala cirurgia, a gente fica um pouco apreensivo mesmo. E eu falei para ela, não chora não, moça, fica tranquila que isso é com anestesia, vai passar rápido. E eles vai tirar de letra isso aí, né? Jesus está no comando da vida deles, é o Senhor, nossa vida está nas mãos de Deus. E aí ela ficou conversando comigo, se consolou mais. E eu pensando, né? Eu orando também, eu falei, Senhor, né? Tem misericórdia também de mim, que daqui a pouco é eu que vou estar lá na mesa de cirurgia. Por mais que pareça ser uma cirurgia simples, né? Mexer nas veias do coração, principalmente, é muito complicado. E quando eu estava na mesa, quando eu estava deitado na mesa, e eles mexendo no meu braço, como é anestesia local, você sente, né? E eu sentia aquela queimação na veia. Tinha hora que ele puxava a veia, e eu sentia aquilo ali queimar. Até pedi para eles dar uma outra anestesia que eu não estava aguentando. E eu o tempo todo orando, irmãos, falando, Senhor, cuida de mim, Senhor, me cobre com teu sangue, sustenta a mão desses médicos. E graças a Deus deu tudo certo. Então, o que eu quero dizer, irmãos, o vale da sombra da morte é quando eu e você estamos passando situações que ninguém pode passar por nós. Tem coisas na vida que ninguém pode passar por você. Tem situações que só Deus para te tirar dali. Só Deus para te tirar do sufoco. Foi o que aconteceu aqui com esses rapazes, né? Quando ele falou, Senhor, eu não consigo, toma de conta. Nós temos o exemplo também de um rei, o rei Ezequias. Em 2 Reis capítulo 20, Ezequias estava no desespero total, porque o Senhor falou, coloca a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer dessa doença. E Ezequias se virou para o Senhor, e é muito bonita a oração que ele fez, né? A partir do versículo 20, ele vai dizer, versículo 2, 20, aqui ó, acho que é o versículo, é o 2 mesmo, acho que é porque aqui está meio misturado, é o versículo 2, ele vai dizer assim, ó, Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou assim, ó Senhor, lembra-se de como eu tenho sido honesto e sincero contigo, e como procurei obedecer a tudo que tens dito, e começou a chorar intensamente. Antes que o profeta tivesse deixado o pátio do palácio, o Senhor tornou a falar-lhe, volta, vai ter com Ezequias, o chefe do meu povo, e diz-lhe, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouviu a sua oração e viu as lágrimas que verteu, curá-lo-ei, daqui a 3 dias levantar-se-á da cama e estará no templo, acrescentarei 15 anos à sua vida e salvarei esta cidade do rei da Assíria, tudo isso será feito para a glória do meu nome. Amém? Então você observa aqui, irmãos, que a oração de Ezequias foi uma oração dizendo, Senhor, lembra-te do tempo que andei contigo, lembra-te que eu tenho andado contigo em sinceridade. Agora eu quero perguntar para você uma coisa, irmão, será que quando você estiver no meio de um apuro desses, você vai poder dizer para Deus, Deus, eu tenho sido sincero contigo? Será que você vai poder dizer isso? Eu quero te falar uma coisa, Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Deus se agrada de um coração sincero, que diz, Deus, eu não estou aguentando mais essa situação, me tira dessa situação. Mas tem pessoas, irmãos, que vai pecando, e aquilo vai virando, um nó de 4 pernas, e a pessoa não se arrepende mais. E chega um momento que a pessoa ultrapassa aquele limite e não tem mais volta. Tem um momento do filme O Peregrino, que vai expressar justamente isso. Pessoas que chegam em um certo momento da vida que o coração está tão endurecido, que a pessoa não se arrepende mais do seu pecado. Ela tenta buscar o arrependimento, mas ela não encontra mais. E aí a pessoa fica como que presa dentro de uma gaiola, somente esperando a condenação eterna. Porque a pessoa não achou lugar de arrependimento no seu coração. Então, queridos, bem-aventurados os que choram. Jesus está falando daquele choro da mulher pecadora. Lucas capítulo 7.
Pensa uma mulher que realmente chorou com o coração amargurado por causa dos seus pecados. Uma mulher que levou o seu melhor perfume, como eu já preguei aqui. E ela disse: eu vou dar o meu melhor para Deus, porque esse merece. Jesus merece. A vida de Maria Madalena, irmãos, foi uma vida marcada por tragédias, digamos assim, por pecado, desgosto. Você vai encontrar aquela mulher, sempre que se referia a ela estava chamando ela prostituta, aquela que era a perdida, né? Que ninguém dava valor. Mas aquela mulher, ela se arrependeu de tal forma que Deus ouviu o choro dela. Falou: não, eu vou sarar os teus pecados por causa do seu choro. Então nesta tarde, querido, o que eu quero dizer para você: arrependa-se, ainda há tempo, arrependa-se, não se acostume com o seu pecado. Cuidado, Satanás, ele oferece os melhores pratos para você hoje e fala: come, isso aqui é bom, você merece, é teu. Só que eu vou te falar uma coisa: olha para tudo que você tem hoje, olha para a sua saúde, olha como é bom você não precisar fazer uma cirurgia, olha o quanto é bom você olhar e você ter pão na tua mesa, olha como é bom você olhar e ver que teus pais, ver que teus filhos têm saúde. Essa é a maior riqueza, irmão, é a maior riqueza. Olha para a tua vida e fala: hoje eu tenho salvação. A alegria do crente, irmãos, é essa alegria de ser salvo, é essa segurança de ser salvo. E aquela mulher, ela chorava de um arrependimento e também ao mesmo tempo de gratidão. Você tem chorado de gratidão na presença de Deus? Ou você olha para tudo que você tem e fala: isso aqui é normal, é comum. O que é normal para você? O que é normal para você? Não é tão normal assim. Tem muitas pessoas aí que estão vivendo uma vida totalmente destruída, casamento destruído, com enfermidade, lutando aí, enquanto que você tem a oportunidade de estar aqui hoje. Enquanto que você tem a oportunidade de orar para um Deus que é vivo, de orar para um Deus que te ouve, para orar para um Deus que não é um mero psicólogo, que não sabe nem como reagir diante de uma enfermidade. Porque na verdade, não desprezando o trabalho de um psicólogo, mas irmãos, nenhum ser humano tem um conselho como o nosso Deus tem para nós. Nenhum ser humano tem a chave, tem a resposta para as nossas perguntas como Jesus tem. Por mais profissional que seja, por mais que tenha conhecimento, ninguém tem as respostas para a tua vida como Jesus tem. Então a pergunta é essa: você já chorou alguma vez por reconhecer o seu pecado? Essa pergunta, ela deve ficar martelando na sua mente e na minha. Ela deve ficar sempre perguntando, sempre ecoando dentro de nós. Porque muitas vezes você pode até ter chorado, mas continua praticando o pecado. Se você chora, mas continua praticando o pecado, isso não é arrependimento, isso é remorso. E muitas vezes, se você não tem se arrependido de verdade, você vai continuar praticando o pecado e você não sente mais nada, nem arrependimento, nem remorso mais. Isso não é sinal de que tudo está bem, é sinal de que você já está numa distância muito longe de Deus. Você já tomou um rumo muito diferente daquele que Deus tinha para a tua vida. Se você não sente mais a dor do seu pecado, é porque você já está distante de Deus. E o Senhor, Ele está te chamando. Hoje Ele está te chamando, Ele está te constrangendo. Olhe para dentro de você, volta, faz o caminho de volta, refaz, pede perdão pelo teu pecado, que eu estou aqui. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque tem uma promessa: serão consolados. Aqueles que choram na presença de Deus serão consolados. Talvez você está pecando e fala: eu não ligo para isso não, todo mundo faz. Deixa eu te falar uma coisa: você não é todo mundo. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Você é alguém chamada por Deus. Você é alguém que tem o privilégio de ser chamado filho e filha de Deus.
Esse privilégio não é para qualquer um. Esse privilégio é para aqueles que creem no derramamento de sangue de Jesus. É para aqueles que creem que Jesus não morreu em vão, que Jesus não é meramente história, mas que Jesus é real, que Jesus, ele se faz presente hoje aqui no nosso meio. Alguém que crê que quando nós estamos cantando aqui, Jesus está recebendo. Alguém que crê que quando nós estamos ouvindo a palavra nesse momento, o Senhor está aqui conosco, os seus anjos estão aqui trabalhando por nós. Aleluia, irmãos. Então, quando você peca abertamente, irmãos, você está desprezando a santidade de Deus. Quando você peca abertamente, você está dizendo, eu não me importo. Você está minimizando aquele sacrifício de Jesus na cruz. Eu estava na mesa de cirurgia lá e pensando, meu Deus, eu com o braço anestesiado e sentindo ainda essa queimação, essa dor, por estar mexendo dentro de mim, imagine a dor que Jesus sentiu, irmão, sem anestesia nenhuma. O corpo esfolado, a pele sangrando, a dor física, moral, espiritual, por carregar o nosso pecado sobre seus ombros. É uma dor que não dá para descrever. Não dá para descrever. É você imaginar, por exemplo, arrancar um dente sem anestesia. É uma dor insuportável. É uma dor que você não aguenta. Foi essa dor que Jesus passou por mim e por você. Agora eu te pergunto, Jesus passou toda essa dor para você abandonar Ele? Para você viver como você quer? Para você dizer, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero? Jesus se importa com o teu pecado e com o meu, sabe por quê? Ele sabe o que é o inferno. Jesus sabe que lá no inferno não haverá mais consolo. Não haverá mais como sair de lá. Não haverá mais refrigério. Então é tempo de abandonar seu pecado. O Senhor está clamando nesta noite, abandone o seu pecado, faça o seu caminho de volta, não se acomode com esse pecado, chame pecado de pecado, dê nome para o seu pecado, e lance fora tudo aquilo que está atrapalhando o teu caminhar com Deus. Irmãos, tem gente que está acostumado a viver no pecado, e nem liga mais, falou, eu vou levando a vida assim, até quando der. E até quando der, em outras palavras, é até quando? Quando o Senhor te chamar, e aí será tarde, se você estiver vivendo em pecado. E aí já não há mais o que fazer. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isaías 61 vai falar isso também. O Senhor vai dizer, aqui a palavra diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que interessante, o profeta Jeremias falando, mas é como se o próprio Cristo, antes de ter nascido, já tivesse falando essas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui, para falar uma coisa. Hoje estão pregando a teologia do amor, e a pregação é esta: se Deus é amor, eu posso fazer isso porque Deus me ama. Se Deus é amor, Ele não quer que eu mude a minha condição diante dEle. Do jeito que eu sou, do jeito que eu sinto as coisas, eu devo viver, porque Deus é amor e Ele vai me perdoar. Só que Isaías está dizendo aqui, que Deus levantou Jesus também para pregoar o ano aceitável, ou seja, hoje é o dia da salvação, e depois, e o dia da vingança do nosso Deus. Haverá um dia de vingança, haverá um dia que o Senhor, Ele vai dizer, você teve sua chance,
Agora é o dia da vingança. Se você estiver acompanhando Apocalipse, você vai ver que Apocalipse, irmãos, traz todas as pragas que virá sobre o mundo. A história da humanidade está culminando para terminar numa tragédia, para aqueles que não creem em Cristo. E é uma tragédia pior do que as tragédias gregas e das tragédias que você tem visto hoje. Porque é uma tragédia irreversível, não haverá mais consolo para aqueles que se perderem. Então o mundo está caminhando para esse desfecho final. Mas, lá no Salmo 56, o Senhor vai dizer que Deus recolhe as lágrimas dos seus escolhidos em odres. Recolhe as tuas lágrimas. Isso não quer dizer que Deus está com uma vasilha sempre que você chora colhendo, não. Isso é simbólico. Isso está dizendo que Deus, Ele registra cada lágrima que você chora por amor a Ele. Cada lágrima que você chora de verdadeiro arrependimento. Cada lágrima que você chora dizendo: Senhor, eu coloco essa situação em tuas mãos. Eu coloco esse pecado que eu não consigo me livrar dele, eu coloco diante da tua presença. Então o Senhor, Ele conta, irmãos, cada detalhe da tua vida, cada passo. É tanto que o meu nome e o teu está escrito no livro da vida. Ao contrário daqueles que não se importam com o Senhor, o seu nome está escrito no chão, como diz Isaías capítulo 17, Jeremias capítulo 17. Então, já estou caminhando para o final. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O período de choro na vida do crente, ele é breve, porque o consolo logo vem. Daqueles que realmente são tementes a Deus, porque o consolo logo vem. Mas o choro na vida do ímpio é um choro que vai durar não só esse período aqui que está vivendo na terra, mas por toda a eternidade. É um choro que será para toda a eternidade. Mas a luz do dia é chegada, irmãos. O renovo do Senhor é chegado na tua vida e na minha. Eis que o Senhor está trazendo cura e libertação. Cristo está trazendo cura, salvação para aqueles que confiam nele. O pastor Douglas Pereira tem uma citação interessante que eu pus aqui no meu sermão. Bem-aventurados os que choram, é uma descrição dos que já foram salvos. É essa descrição, essa descrição não dá muitos detalhes. Como, por exemplo, a razão do choro. Ele não vai dizer qual é a razão e nem vai explicar como será esse consolo. Aí ele vai falar, mas sabemos que esse consolo não vem do fato de nós termos coisas. O choro que aqui se refere é o choro de tristeza, devido à separação de Deus. Ou então quando eu sofro porque eu estou vivendo no meio de um mundo injusto, ou então porque essa tristeza, eu estou me colocando no lugar do injusto que nunca se arrepende. Sabe quando você olha para aquele parente teu, para aquela pessoa, e você chora e diz, pai, por que a pessoa não consegue enxergar o que eu estou enxergando? Por que o tempo está passando, meu pai, minha mãe, meu irmão, eles não se achegam diante do Senhor? Por que eles não conseguem enxergar isso? E a palavra vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que eles não vejam a luz de Deus e não se salvem. E aí ele vai concluir dizendo, quem está ligado com Cristo, ele vai chorar por essas causas. E aí ele vai se colocar como intercessor diante de Deus. Vai chorar por essas três causas, pelo seu próprio pecado, olha para um mundo que parece que não tem cura, e olha para a vida de pessoas que nunca se arrependem. Então o crente verdadeiro, ele sofre por isso. Ele aflige a sua alma, até mesmo por causa do pecado dos outros. Mas irmãos, está cheio, nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual, está cheio de pessoas que não se importam mais nem com o seu pecado, quanto mais se importar com o pecado do outro, não é? É uma indiferença muito grande que nós estamos vivendo. Então Cristo, ele veio e ele censurou o riso superficial do mundo. Quando João fala, vocês hoje estão tristes, e o mundo se alegra. O mundo hoje está vivendo em festa, irmãos. As pessoas hoje aí é só festa, é só alegria. Ainda zombam das coisas de Deus. Zomba do nosso viver piedoso. Mas a palavra vai dizer que estes chorarão, mas eu e você, nós nos alegraremos.
na presença de Deus. Jesus vai dizer em Lucas 6: ai de vós os que estáis fartos, porque vocês terão fome. Ai de vós os que agora riem, porque vos lamentareis e chorareis. Mas aí o Senhor vai oferecer bem-aventuranças para aqueles que estão na presença dele, ó. Bem-aventurados vós agora os que choram, porque vocês haveis de rir. Amém? Então o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, ele está dizendo que o crente deve andar triste por causa do seu pecado, da sua transgressão. Não é que o crente deve andar sempre de cabeça baixa. Ah, eu estou triste. Se você está triste por causa do seu pecado e você está apresentando a Deus aquela tristeza, bem-aventurado é você. Agora, se você anda em dissolução como o mundo está andando, e para você tanto faz viver uma vida pura ou não, isso te traz tragédia. E para finalizar, né, Jesus disse isso porque ele sabe que eu e você, nós precisamos cada dia estar firmados nele para não voltar atrás, porque ele fala: minha alma não se agrada. Se você recuar, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu não me alegrarei mais nele. E ele vai dizer aqui em Mateus 24: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não os assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mas para vocês que vivem no reino de Deus, isso, irmãos, é apenas um viver glorioso. Porque todas essas dores, quem vai passar é o ímpio, mas para nós vamos viver um reino de glória. Esse final trágico de Mateus 24 não é para você e para mim. Esse final trágico é para aquele que não obedece à palavra, é para aquele que não se quebranta diante de Deus. Portanto, bem-aventurados aqueles que hoje vivem suas vidas renunciando o pecado e se santificando. Bem-aventurados são eles, assim como Jeremias, que chorou quando viu toda a cidade destruída. A cidade queimada simboliza o quê? Uma vida destruída pelo pecado. Jesus, quando entrou em Jerusalém, também chorou, porque ele viu a situação da cidade, um povo que lhe desprezava. Neemias, quando estava vivendo no cativeiro, sendo copeiro do rei, quando ele soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, qual foi a reação dele? Me assentei e chorei. Chorou por causa do pecado dos seus irmãos. E ele fez o quê? Tomou providências para fazer a parte dele e abençoar a vida daqueles que estavam em miséria total. E você? O que você como igreja tem feito para que seu pecado seja perdoado e para você também abençoar, ser bênção para aquele que tem hoje sua vida totalmente destruída? Irmãos, uma das coisas que nós podemos fazer é orar, é dizer: Deus, faz com que o choro volte aos meus olhos, que eu me arrependa verdadeiramente do meu pecado, que eu chore por mim e por esse mundo perdido. É isso que nós podemos fazer. O profeta Joel, ele vai dizer o seguinte: não rasguem as vestes de vocês. O judeu tinha mania de, quando ficava triste, rasgar a roupa, jogar terra na cabeça. Ele falou: não rasgue mais as vestes, antes rasgai o vosso coração. Rasgue o seu coração na presença de Deus, irmãos, e você verá que o arrependimento vai chegar, porque Apocalipse 21:4 vai dizer: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque as velhas coisas já passaram. Amém? Mas o choro do inferno, coloca isso na sua cabeça, o choro do inferno, esse não, as suas lágrimas, as lágrimas de quem irá para aquele lugar, não serão mais secas, ele não será mais consolado, porque é perdição eterna. Portanto, creia nessa promessa. Aquele que chora hoje na presença do Senhor, tem cura para você, tem consolo para você. Mas leve sua vida a sério, irmão. Leve sua vida a sério, fuja do pecado,
Não deixe que os outros apontem o seu pecado. Você mesmo precisa olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu sei que Tu és um sumo sacerdote e que se compadece de mim, como fala em Hebreus capítulo 4. Tenha misericórdia de mim e me tira desse abismo.